Aceitou a gravação? Ah, tá. Que a aula é gravada, né? Está pedindo para eu. Ontem já não fazia isso. Vocês entravam direto, né? Saindo a Rayana. Entrou e saiu. Agora tem que aceitar para entrar na aula aí. Antigamente entrava direto. Não tinha isso. Vou ver o que aconteceu. Cada hora é uma forma. Daí você vai lá, né? Tá gravando. Daí você fala, não, mas eu fiz do mesmo jeito. O que acontece? Ah, você não fez direito. Mudou o negócio. Mas tudo bem, sem problemas. Vamos em frente. Então, que perda de carga acontece, pessoal? Você tem a tubulação aqui, ó. Deve ser para admitir alguém. Ele me dá um sinal para admitir o William. Eu vou admitir o William aqui. O Stefanoni está como organizador. O cara é chefe, né, meu? Fazer o quê? Deixa eu te falar. Você tem a perda de carga, né? Como acontece a perda de carga? Por quê, pessoal? Você tem a caixa Eu não d'água sei lá. por que tá assim, não, viu? Oi? Eu já sei por que tá assim. Por causa do e-mail. Eu tô logando com o e-mail da Anguera. Ah, tá. Certo, é isso. Conto aqui. Mas você é chefe também, velho. Não Não tem jeito. nada, vai. Você manda na Anguera aí, velho. O cara acredita, para. Não, mas é para acreditar mesmo. Vai, tô aqui. Tá bom, falou. A perda de carga, eu já vou me antecipar, né? Por quê? Por que Por quê? O que acontece? Que a pessoa faz a caixa d'água, né? Já discutimos isso, né? Na casa dele, daí desce a tubulação, vai no chuveiro lá da pessoa, tá ele compra aquela ducha enorme, linda, né? Falava, vou comprar essa duchona. Ele acha que a água vai cair assim, né? E daí, quando chega lá, ele abre, ele chama a esposa para tomar um banho com ele, com a ducha nova dele. A água vai lá cair em gotas assim, ó. Né? E outra, cai em gotas e a 90 graus Celsius, quase evaporando, né? Por quê? Mas ele fala, não, está numa altura recomendada a minha caixa d'água e não sei o que acontece. De repente, a tubulação dele, além de ser muito longa, né, o comprimento da tubulação, ele gera uma perda de carga distribuída, o comprimento da tubulação. A perda de carga distribuída. Né? E daí ele colocou muitas conexões também. Ao invés de ele fazer um caminho mais reto possível, para facilitar, ele encheu de curva, fora que tem que passar por registro aqui até chegar lá, né? E também as conexões geram perda de carga, que é a chamada perda, essa perda distribuída, e também tem a perda de carga localizada. Então, é isso que você, engenheiro, vai ter que saber na hora que você fizer um projeto de uma instalação hidráulica, nas questões de água fria, nas questões de instalação de água fria, você vai ter que se preocupar com a perda de carga distribuída, que é o comprimento da tubulação, e a localizada. Né? A localizada, ela depende basicamente do formato da conexão. Você tem uma conexão de curva longa, ela tem uma perda de carga menor que uma conexão 90 graus curta, de curva curta. Né?
Então, em muitas situações que eu vi, já presenciei, já até atuei nas instalações, foi trocar, a pessoa estava sem pressão no chuveiro, queria colocar pressurizador, porque na hora que você coloca uma coisa mais fácil, é colocar pressurizador, né? Fácil, né? E caro. Porque daí você tem o ruído toda hora que lá na laje de cima liga o pressurizador, se não tiver uma boa vedação acústica, pode ou aparecer o ruído mesmo, ou pode começar uma pequena vibração na laje, né? E tem também a manutenção, você tem que subir de vez uma vez por ano, olhar se está tudo em ordem. Se queimou o pressurizador lá em cima da laje, alguém tem que subir, trocar, né? Para você. Então, quantas vezes eu avaliei já, algumas vezes, e aquele caminho que estava assim da água fria para chegar no chuveiro, de repente, se fazendo um caminho mais reto possível, a perda de carga que aconteceriam nas curvas e nas conexões diminui e, de repente, aquele banho maravilhoso que a pessoa idealizou comprando aquela ducha Corona, ou não pode falar Corona hoje, enorme, né? A pessoa está lá, de repente ela passa a funcionar. E é isso aqui que nós vamos tratar, né? Como é que se calcula a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada, né? Tem algumas questões, lógico, teóricas, né? Mas depois fica mais tranquilo aí. Deixa eu falar outra coisa. Então vamos lá, vai. Ah, por quê? Por que usa o PVC, né? Porque é um dos materiais de menor atrito possível. A rugosidade interna dele é a mínima possível. Por isso que usa o PVC. A Tigre põe PVC, né? Porque ele tem uma rugosidade interna mínima possível e diminui a perda de carga distribuída, né? Por isso que é o PVC, né? Por isso que é o PVC. Não é à toa, né? Então vamos lá. Então a perda de carga é função da rugosidade, como acabamos de falar, né? De uma camada limite, que nós vamos ver agora. Não sei o que aconteceu com a minha canetinha aqui. Deve estar em conflito com alguma coisa, né? Então tem a camada limite, né? Já falamos da rugosidade, da forma que a gente classifica os condutos ou tubulações, né? Sempre que falar conduto é tubulação. Aqui, como é que classifica isso? Ah, se é um escoamento aberto, por exemplo, tá? Como num rio, né? Se é num escoamento fechado, numa tubulação, e assim vamos ver isso logo mais. E também depende do conceito de raio hidráulico, que nós vamos ver aqui também. Mas, no final das contas, é uma aplicação bastante prática, tá? Tem esses conceitos que nós vamos ver, mas a aplicação, o dimensionamento disso aqui, de uma perda de carga, é bem prático e bem interessante, vocês vão ver. O que a perda de carga faz, pessoal? Ela provoca uma dissipação de energia. E ocorre principalmente devido ao atrito entre o fluido
e a parede interna do conduto, aquilo que nós já falamos, e é uma coisa meio óbvia para vocês, né? Certo? O atrito entre o fluido e a parede interna. Para calculá-la, devemos conhecer os parâmetros dimensionais e físicos do projeto proposto. Parâmetro dimensional e físico, né? O diâmetro da tubulação, a velocidade que está escoando o fluido, e mais? A rugosidade do material, né? A rugosidade, se é de ferro fundido, se é de PVC, se é de aço, aí, né? Porque aqui é genérico, né? Aqui é uma forma genérica de cálculo. Em seguida, teremos uma forma já voltada para a parte de hidráulica. Voltamos com todos os conceitos daqui, né? Então, ela principalmente é uma dissipação, uma transformação da energia do fluido que está lá dentro em calor, em energia térmica. Né? Aqui, ó, classificação dos condutos. Escoamento livre, rios e canais, né? Escoamento forçado. Eu nem sei se a Anhanguera tem a disciplina portos, rios e canais. Né? Porque daí a gente estudaria isso daqui, que é uma disciplina portos, rios e canais. Hoje nós vamos ver aqui essa parte aqui que mais interessa para a gente, que é o escoamento forçado. O que é o raio hidráulico, pessoal? É definido como uma relação entre a área da seção transversal do conduto e o perímetro molhado. Então, o conceito de raio hidráulico é a área dividido pelo perímetro. Esse é o raio hidráulico. Então, uma tubulação retangular ou quadrada, ela pode ter raio hidráulico. Certo, pessoal? Porque eu vou pegar a área da seção retangular e o perímetro da seção retangular. Vocês lembram muito bem que o perímetro é a soma dos lados. E a área é a área da seção transversal. Então, esse é o conceito de raio hidráulico, genericamente. É a área dividido pelo perímetro molhado. Deixa eu só voltar para mostrar o que é perímetro molhado aqui, ó. O perímetro molhado é esse aqui que está em contato com o fluido. No caso do escoamento forçado, em que o fluido ocupa toda a seção transversal, o perímetro molhado é todo aqui, ó. Né? Então, ele está fazendo um cálculo para essa seção, para uma tubulação de seção circular. O que ele fez? A área de uma tubulação circular é essa daqui, ó. E o perímetro é esse, é πd. Então, a área ele dividiu aqui, né? E chegou nesse valor aqui. Então, pode ser maiúsculo, tá, pessoal? Ou minúsculo. Raio hidráulico, então, é o diâmetro dividido por 4. Para saber o raio hidráulico de uma seção circular, você pega o diâmetro e divide por 4. Aqui essa conta simples, né? Se acharem que eu possa...
Pô, a Thalita tinha saído? Acho que caiu, né? Essa história de agora ficar admitindo todo mundo agora. Bem-vindo, Thalita. Again, né? Obrigada. Bem-vindo de volta, né? Caiu a rede? Caiu a conexão? E foi. Caiu Ah, aqui a tá. conexão. Ah, tá bom. Ok. Né? O bom é que ele emite um sinal, né? Tem que ficar atento aqui, porque ele emite um sinal que tem gente querendo entrar. Então, pessoal, é a área dividido, né? Ó, na hora que você faz aqui a área, ó, πd ao quadrado dividido por 4, dividido pelo perímetro aqui, ó, π sobre d, isso fica igual, né? Esse multiplica esse e esse multiplica esse para baixo. Então, vai ser 2 π d ao quadrado dividido por 4π. Π corta com π, né? Faltou um d em algum lugar aqui, ó. Onde faltou π d? Ué, ixi, espera aí. Vamos lá. É a área, né, dividido por πd. Nossa, o que eu tinha feito? Que maluquice. Então, esse aqui é como se tivesse um aqui, né? Então, fica πd ao quadrado. Nossa, você vê que aconteceu aquela hora. Por 4 πd. Então, π corta com π, d corta com d, fica d dividido por 4. Então, numa seção de tubulação, uma tubulação redonda, né? O raio hidráulico, vou até escrever em minúsculo aqui já, que eu prefiro, é o diâmetro da tubulação dividido por 4. Né? Daí, o que seria é um conceito, isso por práticas de laboratório, tá? Por ensaios feitos em laboratório. Daí ele definiram o quê? Que o diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio hidráulico. Por definição, diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio hidráulico. Então, para um conduto circular, pessoal, de seção circular, o diâmetro hidráulico é igual ao próprio diâmetro da tubulação. Deixa eu só fazer uma avaliação aí. Vocês estão, a minha caneta, vocês estão vendo normal, assim? Tá saindo normal? Ou está travando alguma coisa? Marcelo, Stefanoni. Para mim está normal, professor. Tá. Marcelo. Rayana. Para mim está normal também, professor. William, tá normal, William? Laerte? Normal. Ah, tá. Porque às vezes, de repente, eu precisaria de. Tá vendo? Então, para esse condutor aqui circular, o D é exatamente igual ao diâmetro hidráulico. Por cálculo, tá? Né? Por cálculo aqui. Vamos em frente. E aqui tem uma tabela, né? Para não ter que ficar fazendo conta. Né? Você pega. Se o tubo. Então, pessoal, não vai achar engraçado, tá? Que um tubo quadrado ele vai ter um raio hidráulico e um diâmetro hidráulico.
porque é uma seção equivalente ao tubo quadrado. Então, um tubo retangular, um tubo triangular, né? Ele pode ter, sim, o raio hidráulico e o diâmetro hidráulico. Ó, certo? Aqui é uma tabela. Aqui é a área e o perímetro de cada seção de tubo, e aqui é o perímetro. O raio hidráulico, fazendo a conta, né? Vocês lembram que o raio hidráulico é igual ao quê? A área da seção dividido pelo perímetro. Molhado, né? Então, ó, tem uma questão. Qual é a área do perímetro molhado? Qual é a área? Qual é a área, o perímetro molhado, o raio hidráulico e o diâmetro hidráulico de um conduto fechado retangular de área de seção transversal de lados A igual a 30 e B igual a 15 centímetros, né? Engenheiro, para esquecer a medida. Então é retangular, tá aqui, ó. Então você vem aqui e aplica essas duas fórmulas aí. O raio hidráulico vai ser igual a vezes B, 30 vezes 15, dividido por 2 vezes 30 mais 15. Algum engenheiro acordou com a calculadora do lado? Tem algum engenheiro com calculadora aí? Uhum. 30 vezes 15, dividido por 2 vezes 45. Me deu um raio hidráulico De de 10. 10. Isso. 10 mesmo, Rayana? Ó, 30 vezes 30 vezes 15. 15, 450. É, 450 dividido por 45. É 45, né? É, dividido por 45 vai dar 10. Então, mas não tem um 2 aqui? Então é 80, vai dar 90. Não. Vai dar 5. Vai dar 5. Olha, se perfeito, Isso, Rayana. 5. Então, o raio hidráulico vai ser 5. E o diâmetro hidráulico vai ser 2 vezes 30 vezes 15, dividido por, né, 45. E daria 2. 20. É. É, tá certo, é isso aí. Ó, eu já poderia aqui, ó, né? Porque o conceito não é diâmetro hidráulico, não é 4 vezes o raio hidráulico, né? Então já seria 4 vezes 5, 20. Parabéns, Rayana, tá com a calculadora aí, hein? Uhum. Grande engenheira. Rayana, não tá, a empresa não está trabalhando? Não, mas eu vou na segunda-feira. É, não Pediram tem para ir na jeito, segunda-feira. cara. Não tem como. Tá muito louco isso daí, viu? Não tô. Mas tudo bem, né? Vamos. Ah. Então, esse é o conceito de raio hidráulico. Então, tubos sem ser circular, eles têm o raio hidráulico equivalente para poder fazer os cálculos de perda de carga. Agora tem um conceito de camada limite aqui, né? Que ele fala que a camada limite é o seguinte, olha, pessoal, ele coloca aqui
uma placa de aço, pode ser aço, qualquer material aqui, e ele provoca aqui, ó, um fluido escoando. Então, nós vimos que aquele fluido que está em contato com a placa, a velocidade é igual a zero. Né? Então, ó, a velocidade, esse é o perfil de velocidade, tá? Do escoamento, que ela vê zero inicialmente. Então, quando ele encontra essa placa aqui, ele tem uma alteração. Isso porque nós estamos vendo isso, professor? É porque nós estamos simulando o perfil de velocidade como quando ocorre dentro de uma tubulação. Né? Então, qual é a alteração que sofre? Ó, aqui é zero. E você pode notar que o perfil de velocidade do escoamento ele vai mudando. Até que chega a uma distância x, que ele já permanece constante. Né? Aqui está aqui um perfil aqui, ó. Chega uma hora que isso daqui para de evoluir. Né? O perfil, a placa de aço, essa chapa de aço, pouco influencia no escoamento a partir de um determinado momento. Né? Tudo isso, essa alteração de velocidade, gera perda de carga. Por isso que a gente estuda isso aí. E aqui é a chamada camada limite, né? Até quando a chapa de aço altera o perfil de velocidade. E aqui existe uma região aqui, pessoal, que a chapa, que a placa de aço, que a parede, não influencia mais na velocidade de escoamento. Ela só influencia nessa região e até um determinado ponto em que o perfil de velocidade permanece constante. Então, essa é a camada limite. Aqui o fluido escoa livremente, né? E aqui tem as alterações da velocidade devido à presença dessa plaquinha aqui, essa chapinha de aço aqui. Alterações, né? Pela presença da placa. A espessura dessa camada limite é função do famoso e famigerado número de Reynolds do escoamento, que é dado pela essa fórmula aqui. Vocês lembram muito bem. Né? X é esse X aqui. Então, para número de Reynolds menor que 5, ó, tem 5 lá, são 5 zeros, menor que 500 mil, menor, né? Se o número de Reynolds for menor que 500 mil, o regime de escoamento aqui dentro, ó, da camada limite é laminar. E tem daí esse comprimento crítico que é dado por esta fórmula, que é o ponto onde ocorre a transição do regime laminar para turbulento. Né? A partir de um determinado ponto, começa a surgir aqui um regime turbulento. Tá? Então, para esse valor aqui é laminar. Ok? É só um conceito isso, tá? É só olhar e falar, ah, tá bom, obrigado, professor. Que são observações de laboratório. Né? E dentro, aqui que interessa para a gente, para um condutor, um conduto fechado, né? Tubo fechado, uma tubulação fechada. Então, tem o fluido entra para um fluido livre que entra por aqui. O que acontece? O fluido está numa velocidade, ele encontra a parede da tubulação, a velocidade de contato com a parede da tubulação é zero.
E daí forma esse perfil de velocidade que, conforme o fluido vai avançando na tubulação, vai variando o perfil da velocidade dentro. Você vê que no meio a velocidade é maior, no meio do escoamento, ó. E vai chegando pelas paredes, a velocidade vai diminuindo. Até que chega um momento, num comprimento crítico de entrada, que o escoamento, que a gente chama, o escoamento já está plenamente desenvolvido. O que é isso? O perfil de velocidade não mais se altera dentro da tubulação. Ele vai constante até o local de escoamento, né? Então, para cá nós temos um diagrama de velocidade variável e após esse comprimento de entrada crítico, nós temos um regime dinamicamente estabelecido, porque o perfil de velocidade não se altera mais. E a velocidade máxima está no meio da tubulação. Admitindo Magda Xavier. Bom dia, né, Magda? Né? Bom dia, professor querido. Sentiu minha falta? Hã? Quer que eu seja sincero? Não. Senti sua falta. Obrigada pela gentileza. Então, vamos lá. Aqui é o regime dinamicamente estabelecido, né? Tranquilo. Se tiver alguma dúvida aí. Né? Então, aqui, ó, o escoamento laminar, a gente calcula aquele comprimento de entrada até atingir aqui, ó, até atingir o escoamento plenamente desenvolvido. A gente usa, para o escoamento laminar, a gente usa essa fórmula aqui. E para o é só fórmula, pessoal. Engenheiro, se acostuma com fórmula, engenheiro. E o escoamento turbulento, que é essa fórmula aqui. São fórmulas, né, empíricas, né, analisadas em laboratório. E aqui é aquele comprimento de entrada até atingir o equilíbrio da velocidade. Passamos essa questão aí. Vamos entrar nessa questão da rugosidade. Né? Tá. É uma medida, né? Rugosidade é uma medida da aspereza da parede interna. Eloy, isso aí vocês já sabem, né? Não vou nem perder tempo aqui. A rugosidade influenciará o valor da perda de carga. Já falamos, né? Dependendo do regime de escoamento em questão. Né? A influência da rugosidade é influenciada pelo regime do escoamento. Consideraremos que a rugosidade será uniforme e terá uma distribuição uniforme, tanto em relação à sua altura quanto em relação à sua distribuição. Nesse slide aqui dá para ver melhor aqui, ó. Né? Então, a altura ele está falando aqui, ó. E a sua distribuição, se ela é regular ou não. Então, nós vamos... A engenharia, para poder fazer os seus cálculos, ela considera de uma forma homogênea. Senão vai ficar maluco fazendo o cálculo, aí não vai resolver nada.
né? Então, ó, será uniforme. Vamos lá. Aqui está uma tabela, né, da rugosidade dos condutores utilizados em engenharia. Né? Então, você tem os materiais aqui e as rugosidades em milímetros. Se você tiver que usar a rugosidade lá na frente, que nós vamos ter que usar, não se esqueçam de converter, se tiver tudo em metros, converter para metro. E aí nós vamos usar a rugosidade relativa. O que é a rugosidade relativa? Essas duas existem nas tabelas e nos ábacos, essas duas situações. Ou você divide o diâmetro hidráulico pela rugosidade, ou você faz a rugosidade dividido pelo diâmetro hidráulico. Né? Você tem lá o valor, coloca aqui. Você olha só na tabela se ele está querendo entrar com E sobre DH ou se ele está entrando com DH sobre E. Essa, né, a gente, né, tem que falar. Essa situação está explicando no livro de vocês isso, no livro. Só que quando você vai usar as tabelas, está desse jeito. Então, eu acrescentei esse jeito, porque nas tabelas universais aí da engenharia, é E sobre DH, e não DH sobre E. Deixa eu ver o que está escrito lá. A rugosidade dificulta o deslizamento das moléculas, do fluido, por consequência, dificulta o escoamento do fluido. Portanto, a perda, quanto mais rugoso for a parede, maior será a perda de carga. Por isso que uso o PVC, porque ele tem uma baixíssima rugosidade. Para calcularmos a perda de carga de um escoamento interno, temos primeiramente que entender que a perda de carga representa, né, uma energia potencial cinética ou de pressão, que é perdida ao longo do escoamento devido ao efeito de atrito. E aí nós vamos ter que usar o fator de atrito de Darcy. Vamos admitir a Ana Flávia, dar um bom dia para ela. Seja bem-vinda à sala de aula, Ana Flávia. Welcome. O fator de atrito de Darcy. O fator de atrito de Darcy é a função do número de Reynolds e da rugosidade relativa da parede interna do conduto. Né? Então, o fator de atrito de Darcy é função do número de Reynolds e da rugosidade interna. Daí existe o diagrama de Moody, que nos permite calcular o fator de atrito. Que é essa pequena tabela aqui, né? Que você entra aqui, ó, na tabela é E sobre D, ó. Você faz vai lá, a sua tubulação é de ferro fundido, então você vai e acha o E. O diâmetro dela é 50 centímetros, olha o tamanho. Você calcula, entra aqui, por exemplo, para essa rugosidade que deu 0,002 e para esse número de Reynolds, que deu 5 vezes 10 à quinta,
Então, você vem aqui, sobe essas curvas, sobe, sobe o número de Reynolds aqui, vai para a esquerda e acha aqui o fator de atrito de Darcy. Aqui tem uma... Se o escoamento for laminar, pessoal, o fator de atrito é calculado por essa fórmula. Se o número de Reynolds for menor que 2.000, você não precisa entrar naquele diagrama de Moody. Você vai lá, divide 64 pelo número de Reynolds, você já acha o fator de atrito. Ou seja, para escoamento laminar, a rugosidade não afeta no fator de atrito. Meio louco, né? Né, engenheiro? O negócio é louco, né? Para o escoamento laminar, a parede da tubulação, o material que é feito a tubulação. E aqui, para escoamento turbulento, nós temos essa proposta para achar, né? Só que é inviável usar essa fórmula, porque tem F aqui, tem que fazer uma série de interações, então não iremos usar. Daí tem outra aqui na apostila, ó, na apostila nossa, no nosso está escrito chutarmos. Engenheiro, como eu disse, não chuta. O engenheiro, um bom engenheiro como vocês, eles estimam. Quem chuta é jogador de futebol. Se eu vou numa obra, o engenheiro fala, não, eu chutei um valor, eu já saio, vou embora correndo. Né? Então, tem essa outra fórmula aqui, que ela é razoável também, né? Mas é meio complicada também. Eu ainda prefiro usar o diagrama de Moody. Aí tem, pessoal, essa correlação de Blasius, né? Uma pessoa que viveu há centenas de anos atrás, ele falou assim, ó, se você fizer o cálculo e o número de Reynolds for menor ou igual a 10 à quinta, você pode usar essa relação aqui. Né? Para escoamento turbulento e conduto liso, podemos calcular o fator de atrito a partir da fórmula correlação de Blasius aqui. Já acabou. Nossa. E aqui tem esses exercícios aqui para fazer. Deixa eu só fazer aqui, né? Então, pessoal, deixa eu falar aqui, ó. Relação. Nossa, foi rápido, hein? Caramba.
Então, nós temos que fazer o quê? Nós vimos o quê? Você tem uma tubulação, você tem que achar o quê? O raio hidráulico ou o diâmetro hidráulico. Para calcular a perda de carga, né, você tem que calcular o número de Reynolds. Você tem que saber a porosidade, né? A porosidade, nossa, a rugosidade, né? A rugosidade do material. Você tem que saber o fator de atrito. O fator de atrito você entra e consegue pela tabela de Moody. Se você tiver o número de Reynolds menor que 2.000, você calcula diretamente, né? O fator de atrito, que é 64 dividido pelo número de Reynolds. Se você tiver o fator de atrito, o número de Reynolds menor ou igual a 10 à quinta, você usa a correlação de Blasius. Agora, se for maior que 10 à quinta, nós vamos usar a tabela de Moody. E tem esse exercício aqui, pessoal. Vocês estão ouvindo? Estão quietos? Tá, tô sim, professor. Ah. Laerte, tá tudo certo aí, Laerte? Tranquilo. Então professor, faz. tô copiando exercício. Tá, então faz esse exercício aí, agora. Vamos fazer agora, engenheiro. Pega a caneta aí. A água escoa, né? Com velocidade 4 metros por segundo. Já tô no desenvolvimento aqui. Já, através de um conduto fechado retangular de área de seção transversal, né? Então, ele é retangular, A igual a 10 e B igual a 300. É isso, né? Minha letra não está boa aqui nesse negócio. Calcule o número de reinos para esse escoamento, né? Certo? Ah, dá aqui a fórmula do Reynolds, né? Aqui no lugar disso aqui, ó, pessoal, essa fórmula vira isso, tá? Não é... Deixa eu escrever direito ali. Rayana, tá fazendo? Tô sim. Então, V aqui, ó, 4 metros por segundo. O diâmetro, você tem que achar o diâmetro hidráulico, né? Tá aqui. E o perímetro. A área do retângulo, né? Retângulo é lado vezes lado. Vai ser... Tem que converter em metros, tá? Aqui é 300 milímetros, pessoal. Olha, pegadinha, hein?
Pessoal, trocou a tela aí? Trocou, professor. Então vamos lá. Então, o diâmetro hidráulico vai ser igual 4 vezes a área dividido pelo perímetro, né? 4 vezes A vezes B, dividido pelo perímetro, que é 2 vezes A mais B. Substituindo, vai ser 4 vezes A, o A vale 0,10, passando para metro. O B vale, como é 300 milímetros, para passar para metro eu divido por 1.000, então dá 0,3. Dividido aqui por 2 vezes A, 0,1, mais 0,3. Vocês estão vendo eu escrevendo? Só para confirmar, tudo é novo para a gente aqui também. Tá? Não, tá tranquilo. Ah, tá. Então, quanto que dá essa conta aqui, Rayana? 0,15. Falou lá, 0,15 metros. Tá vendo? Então, o diâmetro hidráulico de uma seção retangular. Então, existe isso, pessoal. Geralmente, em concurso, eles perguntam isso, né? Mas vocês, como são excelentes engenheiros, vocês vão lembrar que uma seção retangular ela tem um diâmetro hidráulico equivalente. Tá? Equivalente. E aí vamos calcular o número de Reynolds, né? Que no caso aí, aí vocês entendem essa mudança que teve, né? Ele deu a viscosidade cinemática da água que foi dada. Foi dada a viscosidade cinemática da água, né? 10 a menos 6, né? A velocidade, me ajudem aí, a velocidade é 4 Isso. 4 metros por vezes segundo. 0,15. vezes 0,15, que é o Isso. diâmetro hidráulico, né? Vezes 10 a sexta. Dividido. Ó, Isso, dividido. Dividido a menos 6. 10 a menos 6. né? Que é Aí vai dar 6 vezes 10 a quinta. 6 vezes 10
Aqui. A quinta. Tá. E tem alguma opção ali? É a C, eu acho. Alternativa Né? C. 6,0 vezes 10 à quinta. Ah, tá. Então, né, temos no pessoal lembrando sempre que o número de Reynolds é um número adimensional, ele não tem unidade. Né? Não tem unidade. O número de Reynolds não tem unidade, tá? Então é a resposta C. C. Perfeito, senhores. Todo mundo fez aí? Alguém tem alguma dúvida? Sim. Hã? Reynolds é nós, professor. Magda, teve alguma dúvida? Não, nenhuma, professor. Deu para fazer tranquilo. Tá bom. Vamos lá, então vou voltar, né? A minha tela aí original. Botou a tela original do PowerPoint? Voltou. Ah, tá. Voltou. Isso eu estou fazendo também, toda essa mecânica aqui, né? Toda essa tecnologia para você ver, uma puta alta tecnologia, né? E então, vamos para esse terceiro exercício. A perda de carga, né? É pro terceiro direto, professor? Hã? É pro terceiro direto ou vai ter o 2? Ao 2 não é importante para a gente, Ah, então suave. tá? Vocês estão vendo, eu estou alterando um equipamento meu aqui da mesa digitalizadora. Mapeamento, vou no mapeamento, agora eu vou mudar para o monitor 1. Vou falar para vocês, o que tem de equipamento para poder fazer essa aula desse jeito é 15 mil reais, tá? Então, vocês perdoem alguns que não consigam fazer alguma coisa, porque... Vamos lá? O professor da Anhanguera ganha isso num dia. Ah, você sabe, né, Marcelo? Você vive lá dentro. Você sabe. Por isso que está estudando, cara. A gente está estudando para melhorar salário, procurar emprego melhor. Não vou ser hipócrita aqui dizendo que também todo mundo estuda por amor à ciência, né? Hipocrisia falar Não, isso, não. certo? Não vou ser hipócrita falar que as pessoas estudam, que a gente procura fazer cursos para desenvolver a pessoa.
Desenvolver o bolso mesmo. É. Vamos falar a verdade, né? Eu amo a minha mãe, professor. Engenharia é Hã? dinheiro, né? Não? Eu amo a minha mãe, engenharia é dinheiro no bolso. É para ter oportunidade de procurar uma condição melhor, né? Eu penso assim, eu acho que vocês têm que pensar assim também. Tem aqueles que acham, não, eu amo a engenharia. Eu não, eu só quero CREA. Não. Aí Não, eu gosto. não, eu acho que só o CREA não. Porque daí algum conhecimento você tem que mostrar para o mercado. Ah, professor, eu já trabalho na área, né? Só para você ter uma Não, eu ideia, né? sei. Não, então, O eu não ia governo do falar. estado é tão Eu não ia te bacana. falar. É que você, né, eu não ia falar porque é uma situação diferenciada. Você já trabalha na área, né? Agora, Ah, só para você ter uma ideia, o governo do estado é tão legal que ele mandou todo mundo ficar em casa, mas as obras dele não parou um minuto. Essa noite a gente virou a noite trabalhando em obra do governo. Eu não quero falar sobre isso, que isso me irrita. Então. Isso é uma hipocrisia num Total, né, tamanho professor? imenso. A gente lá é tudo imune, viu? A graxa imuniza. Deixa eu falar. Todo mundo na obra. Meu irmão é diretor financeiro e administrativo da Imlurb, que é a empresa da Prefeitura de São Paulo que cuida de limpeza urbana. Ele fica falando, não, isolamento, ele fica falando, isolamento, isolamento. Mas vê 8 horas da manhã onde ele está. Está trabalhando. Então é hipocrisia comigo. Manda eu ficar em casa e é o primeiro a sair cedo de manhã para ir trabalhar. Bom, vamos lá. Entendeu? Né? Todo mundo fica em casa, mas eu vou ganhar o meu. Sei lá, viu? Não sei. Parei por aí, não sou da área da saúde, sou da área de engenharia, mas eu tenho meus conhecimentos sobre o assunto. A perda de carga, né? O que aconteceu? Professor, alternativa B? 0,018. B? Vamos ver. O meu deu isso também, professor. Eu deu 0,018. O meu É deu B também. 0,018. É aproximado, na verdade. Deu isso aproximado. mesmo. É isso mesmo. Deu 0,0177. Isso. Então, a estratégia de vocês foi qual? Vocês viram que o número de Reynolds deu quanto? Deu 1 vezes 10 à quinta, no caso 100 mil. Aí eu fiz o fator de atrito e usei 100 mil elevado a 0,25. Aí eu cheguei nesse valor. Aí divide por Você usou. 0,716. Porque o número de Reynolds deu menor que 10 à quinta, não deu? Deu menor que 10 à quinta. Deu 1 Então, vezes 10 à quinta. Se deu menor que 10 à quinta, então você pode usar Blasius. Escolamento Sim, laminar. se ele for maior, aí a gente usa Reynolds, que é 64, dividido pelo valor de Reynolds. Fator de atrito Não. Se menor for que, maior, maior que 10 a... daí você tem que usar a tabela. Né? Daí você tem que usar aquele formulário de Moody. Eu falei que tem um app no celular? Não. Tem. Sabe aquele que pode usar na prova? Para mim, se puder usar, se quem tiver computador e puder levar, quem tiver usar app, tem que usar informática, cara. Está a serviço do engenheiro. Né? Eu não vou, né? Tem um app que você acha, você coloca a rugosidade da tubulação e o diâmetro hidráulico da tubulação, que para o engenheiro civil, a maioria das vezes... Alô? Fala, Rayana. Não, eu não. Ah, não? Falei. Que a maioria das vezes é o hidráulico, esse app do App Store, ou seja, e do Android, você lança lá nesse app e já tira o fator de atrito direto. Você não precisa usar o Moody. Quem não consegue mexer, ou porque tem pessoas, o que acontece? Tem pessoas que é normal, eu também já tive esse problema recente.
Eu não conseguia mais baixar nenhum app da download, porque a memória do meu celular não dava. Daí eu tive que trocar, né? Então, às vezes a pessoa não vai conseguir baixar esse app, porque o celular, de repente, a memória não comporta mais. Então, daí vai usar a tabela. Agora, quem conseguir dar download nesse app de fator de atrito, vai lá, coloca a rugosidade e o diâmetro hidráulico, já sai o fator de atrito, que eu vou passar na próxima aula esse app. Na verdade, eu pensei que tivesse tudo isso do app, tudo nessa aula, né? Mas está na próxima também, né? Então, deixa eu apagar aqui, ó. Então, o número de Reynolds. Então, o número de Reynolds deu. Não foi dado. Ah, tá aqui, ó. Então vai ser, a velocidade é quanto, Rayana? Velocidade é 1 metro por segundo. Quanto é o diâmetro? É 0,1. 0,1. Dividido pela viscosidade dinâmica, Dinâmica da água, que né? é 10 a menos 6. Ah, tá aqui dado. Isso. Isso Vai deu. dar 100 Aqui é mil, o que é 1 vezes 10 a quinta. No caso, 10 a quinta. 10 a quinta. Então, como o número de Reynolds é menor ou igual a 10 a quinta, você pode usar aqui essa fórmula de Blasius. Ah, para quê? Para achar o fator de atrito, que é o item importante para a gente determinar a perda de carga. Então, colocando ali, como deu menor que 10 a quinta, eu vou achar o fator de atrito, que é 0,316, dividido por o número de Reynolds, que deu 10 a quinta, né? Isso, elevado a 0,25. Elevado a 0,25. Todo mundo sabe fazer usar a calculadora assim? Sempre, ó, 10 a quinta, pessoal, você põe lá o 1 e 5 0. 10 a quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Daí coloca lá na calculadora, usa a função x, não, é y elevado a x, né? Na HP. É isso? Deixa eu ver aqui na minha. Aqui. Isso. É y elevado a x. Ó. Calcula esse valor aqui. Faz essa operação aqui. Quanto você tem esse valor aqui, Rayana? Ou Laerte? Oi? Quanto deu esse Deu valor aqui? 0,0177. Então, mais próximo é a alternativa B, que é 0,018. E fazendo essa conta aqui. Porque como é Reynolds, a gente não precisa fazer nenhuma conversão. É. Suave, é número adicional. É número adimensional. Quanto deu? Ali Não, professor, aqui embaixo não é 0,18, não. A 0,018 acho que é a resposta. Tá. Quanto é que eu vou fazer a conta, então? 0,18 foi a resposta. Né? É 0,018, né? Isso, a resposta. Aqui, deixa eu fazer aqui.
Dá 17,78 o de baixo, o 10 a quinta elevado a 0,25. 17,78. 78. Tá. Certo. Por aproximação dá esse valor aqui. Fator de atrito. Isso. Então, temos aí a resposta. Ai, caramba. B, né? Isso, 0,018. Alguém tem alguma dúvida? Apesar de ter chegado atrasado, o professor conseguiu pegar bem aqui já. Sério? Ah, que bom. Você chegou atrasado ou não? Você chegou agora, né? Não, já faz sei lá, uma meia horinha que eu tô aqui já. Ô, Luti, Oi. gozado, você já entrou direto, né? Sim. Não, professor, não entrou. Eu que ingressei. Ah, eu vi é? que eu tinha Ah. pedido uma autorização. Ah. Foi que eu vi. Eu coloquei o Marcelo para autorizar a entrada também. O Marcelo, ele está fazendo qualquer coisa que eu posso fazer, o Marcelo faz. Eu autorizei ele aqui. Hã? Entendi, Ele é o nosso vice aqui, o Marcelo. Entendi. Ah, bom, pessoal. É nóis, Hoje é professor. só, né? Porque se eu começar, porque daí eu pensei que nessa aula já tivesse as perdas de carga, mas eu acho que ia se estender muito, né? Eu acho que ia se estender muito, né? E Mas assim fica bom que a gente aprende o conceito e depois coloca a prática. tá bom? Então, pessoal, por hoje seria isso daí. Alguém tem alguma dúvida? Estou à disposição. Professor, com relação lá à matéria de mecânica dos solos, que eu não estou conseguindo baixar lá no AVA, o senhor já arrumou aquilo lá? Como é que ficou? Olha, eu fiz para todas as disciplinas, o processo está igualzinho. Só me é estranho que, você entende? É um problema de sistema, mas pela última vez eu consigo entrar normal. Eu clico lá, tá tudo normal. E o processo é igual, eu fiz tudo igual. Então deve ser algum problema do Team, né? Porque é estranho, né? Faz igual e uma coisa. Tenta depois e me avisem depois se está entrando. Tá bom, professor. Tá? Obrigada. Você entende? Eu fiz a mesma rotina, sempre lembrando que essa mecânica do solo, você vê as coisas, foi às 8 horas da manhã da segunda-feira, provavelmente foi uma das primeiras aulas na organização que foi gravada ao vivo. De repente tem alguma configuração lá que eles precisam mexer. Mas tenta lá, de repente já arrumaram, entendeu? Dá uma tentada lá. Eu tentei abrir agora, por exemplo, só que ele ainda pede uma senha, que é a do Team. Então eu não sei o que eu posso fazer. Já. Ah, professor, sabe o que o senhor pode fazer, se puder? Passar para a gente pelo WhatsApp. Tá, mas vai talvez. Bom, eu vou passar. O meu eu vou passar. Passo sim. É melhor, porque se a gente for ficar aguardando eles arrumarem isso daí, a gente não vai estudar, né? Uhum. A aula não está no YouTube? Mas eu postei. Oi, fala, Marcelo. A aula não está no YouTube? Não sei, Essa tá? não. Não. Não subiu no YouTube? Não. Só essa de mecânica dos solos. Só tá no Teams. No Team. Você deve ter ela aí. Sobe ela no YouTube, se for o caso, como privado, e só acessa, só quem tem o link consegue acessar. Entendi. Aí você Vou ver. É verdade, Marcelo, tem essa opção mesmo.
Tenta pelo YouTube que vai. Tá bom. Vou tentar, Marcelão. Falou. Obrigado. Depois você me chama, eu te ajudo aí. Tá legal. Bom, pessoal, então por hoje é só. Vou encerrar a gravação nossa aqui, mas estou aqui ainda. Valeu, professor. É nóis. Um abraço. Valeu, professor. Bom dia aí para vocês Bom todos. dia. Amém. Bom dia, Marcelos. Falou, Bom dia, Melão. Rael, Valeu. Thalita, Obrigado. Bom dia a todos. Lívia, Magda, Lute, Francis, Ailton. A Ana Flávia saiu já. É nóis. Até Falou. amanhã.